que é importante as pessoas entenderem que foi exatamente isso que eu falei. Em 3 dias, a minha realidade mudou. Em 3 dias. Depois de 20 anos. Depois de 20 anos. Todo mundo precisa passar por isso. Que é o princípio aqui que, na minha percepção, é o mais desafiador, cara. Porque, assim, ó, depois que você tá passando dificuldade, que você tá no meio da pressão, chega uma hora que você se acostuma. Você acostuma. Chega uma hora que você já entendeu que funciona assim Perfeito. e que não vai ser fácil. Exato. Aí você se acostuma. Quando eu tive que racionar comida, cara, chega uma hora que você fala assim, cara, entendi que é assim, como menos, Deus vai prover, vai dar certo, vai aqui um ajuda, beleza. Uhum. Você não vai morrer. Você saca Não. isso. Mas o lance do tempo é muito foda, cara. É. Porque a gente tem uma falsa sensação de estar sempre pronto. Agora eu tô preparado, agora vai chegar. Aí não chega. E aí passa um tempo, você vê que aquele tempo você não estava preparado ainda pra receber mais. Aí você fala assim, não, agora vai. E aí, não, você tem que esperar mais um pouquinho, tem que se preparar mais alguma coisa, tem que conhecer mais alguém, tem que fazer não sei mais o quê. E você não sabe quando que de fato esse teu preparo vai terminar pra você começar a colher aquilo que você plantou. E para as pessoas, por exemplo, que tem um perfil parecido com o meu, que é de executar muito, porque o meu maior desafio é equilibrar a fé que eu alimento tanto com aquele senso de eu posso fazer com meus braços. Vamos fazer. Cara, chega uma hora que a força dos teus braços ela não é mais o suficiente. Não vai. E aí, esse lance do tempo, ele te consome, cara. Ele te consome. Então, pra mim, o tempo é muito mais desafiador do que a pressão, por exemplo. E quando você fala de poder falar isso, né? Isso me chamou muita atenção. De tipo, poder falar de sucesso, de conquista, de poder, porque é a consequência de um processo que você vivenciou. Cara, esse era o meu maior sonho, você sabia? Quando a gente começa com o Forjando, o meu único objetivo era conseguir aprender com as pessoas que tinham vivenciado isso. Porque você olhava pra internet e, cara, hoje é muito fácil você falar uma coisa bonita na internet. Uhum. E aí quando você vai colocar aquilo que essas teorias bonitas têm, não funciona na prática. Não funciona. Porque esses caras nunca vivenciaram porra nenhuma. E aí o cara tá lá te vendendo um negócio. E aí, talvez você que tem esse discernimento, consegue até perceber isso. Mas o meu pai, que é eletricista, por exemplo, talvez ele não tenha. E ele caia no conto desse cara aí que nunca fez nada na vida. Aí eu falei, cara, a gente precisa conversar com as pessoas. Tem tanta gente que passou de fato, vivenciou um processo, venceu ele, tem autoridade pra falar e não tá falando isso. Por que a gente não conversa com as pessoas? Então, o Forjando, ele nasce de uma intenção genuína que eu tinha de aprender com essas pessoas, de fazer isso que a gente tá passando, de aprender com um cara que vivenciou isso e ter autoridade pra falar, sacou? Então, eu acho que é isso que a gente quer levar pras pessoas. Que, cara, se você quer ter um resultado expressivo, é impossível você não vivenciar um processo. É impossível. É impossível, não Não tem tem como. como. Então, muitas vezes, a gente, como um negócio, a gente olhava pro Forjando e, comercialmente falando, é algo ruim. Porque não é o que vende na internet, você Aham. falar de processo. Você fala que a pessoa vai ter que sofrer pra caramba, vai ter que apanhar pra caramba, vai ter que aprender, vai ter que dedicar tempo pra caramba. Isso não é vendável, cara. É muito mais fácil, Ricardo, a gente chegar pras pessoas e falar assim, ó, não, é mais fácil, você pode ganhar 1 milhão em uma semana sem fazer nada. Do conforto da sua casa. Verdade. Isso que vende. Então a gente sabia que comercialmente era algo ruim. Mas a gente acreditava naquilo que a gente tinha recebido, na missão que a gente tinha nos dado. E mais do que isso, a gente acreditava no poder que as histórias de outras pessoas tinham em transformar outras pessoas. Então, assim, pra mim, isso é muito mais transformador quando você conta isso do que uma teoria lá do livro que o cara chega e fala assim, ó, não, porque tem 1 mais 1 é 2. Cara, o que você vivenciou? O que você experienciou? E eu consigo sentir isso, cara. Eu consigo sentir o quanto você acredita nisso que você tá falando. Não é que você ouviu alguém falar, é que você viveu. Eu falo para as pessoas sempre isso. Eu gosto muito do exemplo. Eu acho que o meu estilo de liderança, para mim, o que faz sentido para mim é o exemplo. As palavras ótimas. Ela tem peso. Muitas delas têm peso do vento. Mas o exemplo arrasta as pessoas. Quando eu sento e eu falo para os meus filhos, eu choro. Porque eu sei o que eu vivi, os meus filhos sabem que tá saindo de dentro de mim para eles. Quando eu falo para as pessoas e conto a minha história, eu estou falando para as pessoas o seguinte, eu não quero que você só olhe o meu sucesso, eu quero que você entenda e valorize o meu processo, porque foi o meu processo que me fez ser um homem de sucesso. Entender, enfrentar, não ter medo. E às vezes que eu tive medo, eu fui com medo mesmo. Eu não deixei ele apagar essa chama que queimava dentro de mim. O meu sonho era o que eu tinha de mais precioso. Eu não abri mão dele por causa de tudo aquilo que eu falei aqui. Eu não abri mão dele porque eu convivi nesse lugar
porque eu cresci dentro de um contexto de pobreza, porque eu não me fiz vítima. Não, eu venci porque eu entendi que eu precisava passar por isso. Eu passei por tudo isso, alimentei, trabalhei em cima de mim, trabalhei na minha mente, respeitei as minhas crises, respeitei os meus medos, respeitei as minhas fragilidades, dificuldades e tudo isso, mas eu não desisti, rompi a escassez e atingi o sucesso na vida. Eu entendo que tem pessoas que estão sempre em busca de uma oportunidade, sempre olhando e assistindo as pessoas e falando assim, o que esse cara tem para me falar? O que eu tenho para falar para as pessoas é isso, que você precisa respeitar os seus processos e encará-los como se você estivesse sendo forjado dentro desse processo, está sendo preparado dentro desse processo para que você possa ser colocado em evidência. E quando você for colocado em evidência, não oculte todo esse processo que você passou, porque é exatamente isso que vai encorajar as outras pessoas, é exatamente isso que te levou a atingir o ápice, talvez, da sua realização. Eu, por exemplo, sempre olhei para um cara que foi a minha referência, que é o Ronaldo Fenômeno. Eu era o menino do Carandiru, o Ronaldo Fenômeno, o menino de Bento Ribeiro. E eu falava assim, se o Ronaldo Fenômeno... São realidades parecidas, para quem não conhece. Sim, Bento Ribeiro é a comunidade pobre do Rio de Janeiro. Tá, entendi. Ok? Pobre. Foi de lá que ele saiu. Se o Ronaldo Fenômeno, sendo hoje esse cara mais desejado no futebol mundial e mais conhecido, saiu de um contexto de pobreza e venceu, por que que o Ricardo Oliveira, o menino do Carandiru, não pode vencer? Exatamente o poder das histórias que você falou, que transforma as pessoas que estão ouvindo. Porque as pessoas que estão nos assistindo, elas estão sentindo essa verdade que está vindo do meu interior, que eu estou entregando aqui esse melhor. Por quê? Porque eu sou isso. Eu faço isso todos os dias. Eu encorajo as pessoas. Eu levo as pessoas para elas entenderem o seguinte, você não pode achar que você que você nasceu para ser a pior pessoa para dar errado. Não, você não é fruto de uma criação que deu errado. Não, você é o resultado de uma criação perfeita que Deus fez. Você precisa entender que você precisa enfrentar os seus processos. Agora, se você conseguir unir isso e entender que existe um Deus que está com você, te encorajando, te fortalecendo todos os dias, trabalhe em cima de você. Eu não fiquei deitado esperando alguém bater na minha porta e falar assim, eu tenho um clube. Eu acordava às 6 horas da manhã para trabalhar, correndo, trabalhando em cima de mim, potencializando as minhas habilidades e ferramentas. Quando chegou a minha oportunidade, eu estava preparado para isso. E quando eu penso assim, para mim, a maior lição de tudo, e se as pessoas pudessem levar uma coisa daqui, dessa conversa que a gente está tendo, sem dúvida nenhuma eu falaria o seguinte, cara, se alguém que saiu de uma realidade daquela e conseguiu ir muito longe, a maioria das pessoas que estão assistindo, cara, já tem uma realidade muito melhor daquela que você teve. Exato. Então por que não pode ir tão longe quanto? Sabe, porque um dia que... Cara, o dia que mais me marcou forjando, assim, olha que louco. Eu acordei um dia de manhã, Ricardo, e aí tinha entrevista tipo 10 horas. Aí eu pensei, hoje não vou pra academia, né? Porque, tem entrevista agora, daí já tava meio chovendo também. Eu falei, quer saber, nem vou. Uhum. E aí, às 10 horas, a gente tinha entrevista com um atleta paralímpico, cara. Que ele não tinha uma perna, ele joga vôlei sentado. Meu Deus. Você não acredita, a primeira coisa que o cara falou na entrevista, quando começamos a gravar. Ele falou assim, pô, cara, obrigado, prazer estar aqui, tal. Cara, hoje eu acordei mais cedo pra ir treinar, pra estar aqui. Cara, quando o cara falou aquilo, eu pensei, mano, o cara, ele não tem uma perna. Uhum. Talvez esse cara tivesse um motivo, a desculpa pra não ir. Sim, sim. E eu, que não tinha desculpa nenhuma, decidi não ir. Cara, acabou a entrevista, a primeira coisa que eu fiz foi ir pra academia. Porque eu entendi que as pessoas que tinham motivo pra dar desculpa, elas não deram. E eu que não tinha motivo nenhum, naquele dia tinha dado uma desculpa. Tá vendo? Aí a gente entende que ter um resultado não é sorte, cara. Não é. É um conjunto de decisões que a gente toma todo dia. Exatamente. Né? Então, quando eu olho pra ti, eu falo assim, meu, cara... Eu falo para as pessoas assim que acham que eu sou um cara de sorte. Quando a sorte chegou, ela me encontrou trabalhando. 20 anos já. 20 anos trabalhando. Quando a sorte chegou. E aqui as pessoas não conhecem as portas que se fecharam, os clubes que me mandaram embora, entende?
Às vezes que eu fiquei treinando em um sítio, me preparando para uma oportunidade que pudesse chegar. Então, exatamente isso. Chegou, mas depois de 20 anos, eu sempre trabalhando, eu sempre buscando o meu melhor. E aí, claro, quando chegou nessa ocasião, eu estava realmente preparado e eu não deixei escapar essa E oportunidade. eu acho que precisa de